pessoal do Detalhe de Mulher, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre as 5 coisas que os meus médicos não me contaram no início da minha alopécia. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque muita gente é diagnosticado toda semana, todos os meses, todos os anos e me encontram por acaso, apesar deste canal já existir há 6 anos aqui no YouTube. Então, se você está passando agora, clica aí no botão inscrever-se, participe dessa comunidade. Aqui nós falamos bastante sobre alopecia, sobre queda de cabelo, perucas, enfim. Considere inscrever-se aqui nesse canal. E refletindo sobre o assunto, eu cheguei em 5 fatos muito interessantes que, na minha opinião, não deveriam ter acontecido. Entretanto, cá estamos nós. Fato número 1. Os meus médicos não me contaram que eu tinha alopecia areata. Na verdade, não todos. Eu vou dizer aí a minha primeira médica, que é quem deveria ter me alertado a respeito da doença. Quando eu precisava receber o meu primeiro diagnóstico, eu não recebi. Eu, há alguns anos, achei que ela não tivesse identificado a doença. Hoje, lembrando que ela me prescreveu, eu sei que ela identificou, entretanto, ela não me explicou o que era. Ela simplesmente olhou a falha e falou: isso é devido ao estresse, então tá aqui uma loçãozinha, tá aqui uma pomadinha, tá aqui uma vitamina, e me mandou embora. E na minha inocência eu não sabia do que se tratava. Dizer claramente: você tem alopecia areata, é uma doença autoimune de fundo emocional. Aconteceu alguma coisa recentemente na sua vida? Já é uma abordagem, já é algo que faria toda a diferença para mim, e isso não aconteceu. E recentemente um amigo meu também apresentou uma falha e, por incrível que pareça, ele foi na dermatologista e ela também não disse com todas as palavras: você tem alopecia areata. Então é algo muito recorrente nos consultórios médicos e que não deveria acontecer. Fato número 2, não me perguntaram sobre traumas recentes. Como eu comentei, além dela não ter mencionado o nome da doença, em nenhum momento a minha primeira médica com quem eu sentei e me consultei, quando eu ainda tinha uma falha bem pequenininha na minha cabeça, ela me perguntou: você passou por algum trauma? Você está vivendo algum momento de estresse intenso? Ela simplesmente disse: isso está relacionado ao estresse. Naquele momento eu vivia um trabalho muito intenso, eu viajava muito a trabalho, tinha um trabalho de muita responsabilidade e eu associei essa queda de cabelo diretamente à minha carga intensa de trabalho. Eu simplesmente não conectei o fato de eu ter sido sequestrada 2 meses antes. Porque em nenhum momento ela levou esse assunto e essa abordagem para uma questão de trauma. E mais uma vez, eu acho que teria feito toda a diferença se naquele momento ela tivesse me alertado: você sofreu algum trauma, alguma perda recente, algo muito diferente que aconteceu na sua vida recentemente. Muito provavelmente eu teria lembrado do sequestro e talvez ela pudesse ter me encaminhado para um psicólogo naquele momento lá atrás, ao invés de eu ter ido a um psicólogo lá na frente, quando a minha queda já estava praticamente universal. Fato número 3, não me disseram que a doença poderia evoluir, e este ponto não está associado só à minha primeira médica, o meu segundo médico, o meu terceiro médico. Eles não me disseram que a minha doença poderia evoluir para alopecia universal, alopecia total. Eu descobri isso sozinha, saindo do consultório, entrando na internet, e eu acho que é o tipo de conversa que nós pacientes, poderíamos ter com os nossos médicos. A primeira coisa que nós fazemos ao receber um diagnóstico é acessar o nosso computador ou até mesmo saindo do consultório, pegar o nosso telefone celular, entrar no Google e saber mais a respeito da doença. E quando você digita alopecia areata, e quase que instantaneamente aparecem fotos de pessoas carecas, e isso é muito assustador. Ouvir do seu médico, a pessoa que você confia, que a doença pode evoluir para um quadro universal ou um quadro total, mas que isso é um caso mais raro, que isso acontece com um pequeno percentual das pequenas pessoas que sofrem com a doença,
essa explicação e essa lógica de como a doença pode evoluir, como a gente pode evitar que esse quadro aconteça, isso vindo de um profissional vai soar de uma forma mais delicada e menos assustadora. E eu acho que o mais importante, vai evitar com que os pacientes busquem loucamente por outras soluções. Porque se o meu médico não me explicou que ela pode evoluir para universal, logo eu deixo de confiar nesse médico e eu passo a confiar na pessoa da internet, ou eu passo a confiar no blog ou na televisão, ou em qualquer farmacêutico que me dê uma alternativa para o meu caso. Quarto ponto, os meus médicos nunca me explicavam quais medicamentos eles estavam me prescrevendo. Como assim? Eles simplesmente diziam, olha, essa loção é para o dia, essa loção é para a noite, você ingere essas cápsulas, tantas cápsulas ao dia. Nenhum médico se preocupou em sentar comigo e falar, olha Camila, essa loção aqui é para ajudar a crescer o cabelo. Essa loção aqui é para evitar que novos cabelos caiam. Essa cápsula que você vai tomar é uma vitamina para ajudar o seu sistema Isso nunca aconteceu e eu acho que é quase que um desrespeito você ser obrigada a correr atrás da informação. A gente entende que o médico é o profissional capacitado para prescrever o medicamento correto, mas por que ele não explica? Eu vejo, por exemplo, muita gente perguntando, vou passar minoxidil, para que serve minoxidil? Eu já sei que minoxidil é para crescer o cabelo, mas por que o médico dessa pessoa não explicou? E o meu médico também não me explicou. Eu fui descobrir sozinha que o minoxidil era para acelerar, né, promover o crescimento de novos fios. Então, doutores, expliquem para que serve cada um dos medicamentos. Eu acho que vai facilitar muito todo esse processo que já é doloroso e todo esse processo que já é muito confuso. Quinto e último ponto, mas que não é menos importante, eu acho que é o ponto que me motivou a gravar esse vídeo com esse tema, e é o ponto, para mim, não sei, talvez o mais crítico de todos. Os principais medicamentos para se tratar a alopecia areata é o corticoide ou cortisona, enfim. Ele é chamado de várias formas, eu vou falar corticoide, que é a forma como eu estou mais acostumada a falar. Medicamentos à base de corticoide. Corticoide é usado em diversas formas, injetável, em forma de loção, em forma de pomada, em forma de cápsula, né, ingerível. Ele é utilizado em 90% dos tratamentos para alopecia areata. 80%, vamos colocar assim. 80% dos médicos utilizam de medicamentos à base de corticoide para tratar a alopecia areata. Entretanto, eu não conheço nenhum médico, pelo menos eu não passei por nenhum médico, que tenha sentado comigo e me explicado quais seriam os efeitos colaterais do uso do corticoide por um período extenso. A gente sabe que tratar a alopecia areata é demorado, é um tratamento longo, é um tratamento que exige uma paciência e uma persistência. E por isso o uso do corticoide ele é muito extenso, ele se torna muito extenso. Portanto, os efeitos colaterais eles também podem aparecer de diversas maneiras. Eu listei aqui alguns, mas não todos, né? Alguns dos efeitos colaterais mais comuns pelo uso extensivo do corticoide. São eles: aumento de peso, desenvolvimento de estrias, diminuição do apetite sexual, diabetes e pressão alta, fragilidade dos ossos, problemas da visão. Esses são só 5 dos muitos efeitos colaterais que o uso prolongado do corticoide te traz. Agora, se um medicamento traz tantos efeitos assim, e o meu médico tivesse sentado comigo e falado, olha, nós vamos começar um tratamento para o seu cabelo voltar com um medicamento à base de corticoide, que pode sim gerar o crescimento do seu cabelo, porém pode te gerar uns outros problemas que eu queria listar aqui, e aí você coloca na balança aquilo que mais importa para você. Muito provavelmente, naquele momento,
eu teria escolhido fazer o tratamento mesmo assim. De qualquer forma, seria algo consciente, seria algo feito por minha livre escolha. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu tomo pílula anticoncepcional, ciente de que pode me gerar trombose. Esse é um risco inerente ao uso, né, de pílula anticoncepcional de maneira contínua. Nós, mulheres, sabemos disso, entretanto, é o meu método contraceptivo de escolha. É uma decisão. É um risco? É um risco, mas é uma escolha que eu fiz. Então, o uso prolongado do corticoide também precisa ser uma escolha consciente de cada paciente e não simplesmente jogado como uma primeira alternativa, assim que cada um de nós possamos saber efetivamente que nós estamos enfrentando. Ao longo do meu tratamento eu ganhei bastante peso, apesar do meu médico jurar de pé junto que não, o corticoide não engorda. Eu queria aproveitar e colocar uma foto da minha época quando eu fazia tratamento. Eu tô há 2 anos sem fazer tratamento por uma escolha minha e é visível, assim, não tem como contra-argumentar. O ganho de peso foi real, eu tenho estrias devido ao uso prolongado do corticoide, ele tirou, né, toda a elasticidade da minha pele, enfim, eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar linkado aqui caso você tenha interesse em assistir. Desenvolvi também outros pontos que eu citei aqui e também outros que eu não citei, mas eu tive diversos efeitos colaterais pelo uso extensivo do corticoide. Bom, a minha intenção nesse vídeo de maneira nenhuma foi ofender a classe médica, muito pelo contrário. Eu sou super a favor de um tratamento ser orientado por um médico. Eu aqui no Detalhe de Mulher não indico a automedicação. Todo mundo que vem me perguntar a respeito de tratamentos, eu direciono para um dermatologista ou para um tricologista, mas eu acho sim que muitos médicos, não todos, muitos médicos perderam respeito pelos pacientes, perderam a paciência em tratar o paciente e deixaram de enxergar o paciente como um ser humano. Eu vejo muitos médicos sem a menor paciência de explicar o que se trata, de explicar, enfim, todos os pontos que eu abordei aqui neste vídeo, me colocando na condição de paciente e olhando lá para trás, quando eu comecei a desenvolver essa doença. Hoje eu tenho uma alopecia universal e talvez se isso tivesse sido abordado de uma outra forma lá no começo, talvez ela não tivesse chegado no nível que chegou. A relação médico-paciente é sempre muito criteriosa, precisa se gerar uma confiança e eu acho que se eu tivesse gerado essa confiança assim com a primeira médica, a primeira dermato que eu me consultei, muita coisa teria sido diferente. Um ponto que é muito importante ressaltar, eu moro em São Paulo, hoje não mais em São Paulo capital, mas a grande parte dos meus tratamentos aconteceram em São Paulo capital e a gente sabe que São Paulo é um dos polos econômicos do Brasil, se não o maior polo econômico do Brasil, ou seja, muita coisa acontece em São Paulo, os melhores tratamentos estão à disposição em São Paulo e eu recebo e-mails e contatos de vocês que moram em todos os lugares do Brasil e que infelizmente dependem do SUS ou, enfim, dependem de ações do governo que não necessariamente têm um olhar tão atento e que muitas vezes os médicos mal remunerados ou que não têm, enfim, acesso a toda informação ou a todos os medicamentos, enfim, a informação não chega, o tratamento não chega, a solução não chega em todos os lugares deste Brasil. Então é muito triste saber que isso aconteceu comigo, que moro em São Paulo, e eu fico imaginando como é tratado um paciente que mora num lugar mais distante. Não generalizando a classe médica, mas, né, a probabilidade é muito grande. Que este vídeo sirva de alerta. Eu sei que vários dermatos me seguem, eu sei que vários tricologistas me seguem, e que gere uma consciência na classe médica. E você que é paciente, caso você tenha alguma história para contar da sua fase, né, durante o tratamento, se você está em tratamento, se você descobriu algo fora do consultório que você acha que o seu médico deveria ter te contado e seu médico não te contou, coloque aqui nos comentários.
Muitos médicos vão assistir esse vídeo e eu tenho certeza que muitos deles vão ler os comentários que estão aqui embaixo. Então é fundamental que você também se expresse. Mostre o seu contentamento ou o seu descontentamento, seja lá qual for a sua história. É muito importante que a gente tenha neste espaço a livre forma de expressão. Eu gosto de interagir com vocês, eu gosto de saber a história de vocês, eu gosto de ler os comentários. Isso pra mim é o que dá sentido ao Detalhe de Mulher. Bom, se você gostou do vídeo, você já sabe, clique em gostei pra mim, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho acompanhado aí cada inscrição, a gente tá chegando nos 7.000, mas ainda a minha meta, o meu sonho é chegar nos 100.000 inscritos. Vamos ver, cada inscrição é um presente pra mim, então clique em inscrever-se. Como eu falei, a gente fala bastante sobre a alopecia, queda de cabelo, enfim, essa é a minha vida e eu compartilho o desafio que é ter alopecia universal em 2017, neste Brasilzão de meu Deus. Um super beijo, até semana que vem, tchau, tchau!